Fala aí, galera, beleza? Vamos para uma live super especial hoje. Hoje eu vou receber, enquanto vocês estão entrando aí, deixa vocês entrarem que eu apresento ela daqui a pouquinho. Mas enfim, bem-vindas, boa noite. Tati, Jeane, Candy, Bárbara já tá aí na área também, Rislane. Ô Rislane, você ganhou o curso, não foi? Viver Bem com Diabetes ou foi o Diabetes Academy? Me fala o que é que você tá achando, me manda lá depois. Vou adorar saber. Hoje 3 pessoas ganharam o sorteio lá do curso. E a galera já tá fazendo. Acho massa, viu? Vamos estudar para que a gente possa gerar ainda mais transformação em nossas vidas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Você ganhou o curso, não foi? Massa. Depois você me diz o que é que você tá achando. Beleza? Vamos nessa? Vamos embora. Hoje eu vou bater um papo com a Bárbara. Ela é médica. Ela não só médica, ela é médica cirurgiã. Ou seja, formou-se em medicina e fez uma especialização em cirurgia, né? É a pessoa que gosta de abrir pessoas, costurar pessoas, ver sangue. E ela tem diabetes. Há mais de, parece que 18 anos ou há cerca de 20 anos, algo assim. E o tema que a gente vai conversar é o seguinte: o quanto que ter diabetes influenciou na decisão dela em ser médica, né? E como que é ser cirurgiã e ter diabetes. Afinal de contas, não deve ser nada muito fácil, não. Precisa ter uns cuidados especiais. Vamos lá? Doutor Levimar vai participar? Eu acho que ele vai estar aí na área. Entrar, não, mas participar aí a ver, aí de ouvinte, acho que sim. Oi? Boa Boa noite. noite! Eu acho que eu entrei antes da hora, né? Bem-vinda! Tá ótimo, bem-vinda! Quanto tempo sem te ver, Obrigada. Meu Bárbara? Deus, há quanto tempo, Fred? Deve Boa ter noite, uns Fred. 7 minutos. Boa Muito noite. Boa noite bom. para todo mundo que está aí online. Muito feliz de Oh, estar aqui com mas vocês. É um prazer obrigado estar por você aqui ter com vocês topado. hoje. Olha, Que Fred, massa. você me pegou de Hum, surpresa. O Fred me hum. pegou no meio de um plantão noturno que eu estava perguntando se eu não podia conversar aqui com vocês, né? Ele tem um público aí gigante. Eu, a princípio, trabalho mais mesmo fisicamente, não tanto no digital, pelo menos por enquanto. E é um Uhum. prazer imenso, assim, receber seu convite, apesar da surpresa que eu levei, eu não podia deixar de aceitar, até porque essa semana a gente comemorou o dia da insulina, né? 94 anos, 99 anos da descoberta da insulina, e para mim também foi uma data extremamente especial. Ontem foi o dia do cirurgião, aceito parabéns, porque é muito É, difícil. E é, assim, é. são. Pode falar, Fred, desculpa. Não, já lhe dei meus parabéns, né, ontem. Exato. Então, assim, foi uma semana que uniu tudo. Então, não tem como eu comemorar de uma outra forma, a não ser fazendo algo tão bom assim, que é falar das minhas duas paixões, as duas coisas que são extremamente importantes na minha vida. Obrigada, gente. Ó, vi Massa, alguém vamos mandando parabéns encerrar aí pra julho mim. com chave de ouro, então, né? Com Hoje é dia chave de 31 ouro. ainda. É um mês Já te maravilhoso. apresentei aí, já te apresentei, mas é isso aí, velho. Eu já falei que você tem diabetes há um pouco Sim. mais de 20 anos, ou então 18 anos, enfim, Então, para também não, né? É por aí. tá. Que você é médica, é cirurgiã também, né? E vamos abordar Isso. hoje, vamos bater um papo sobre isso, né? O quanto que você acha que isso influenciou a sua Sim, vida com certeza. e e também como que é o seu dia a dia. Eu sei que você já tem algumas histórias aí engraçadas, histórias Tem. massa para contar. E vamos nessa, tá com você. Manda brasa. Ó, então, o Fred já me apresentou, né? Eu tenho 28 anos, odeio falar a idade, mas vou falar. Moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou diabética tipo 1 há 20 anos. Lógico, desde o início eu sou insulino dependente. E atualmente o meu sistema de tratamento, eu uso a bomba de insulina com a monitorização contínua de glicose.
Eu uso já faz mais ou menos uns 7 anos, cerca de 7 anos, tá? Eu sou especialista em cirurgia geral, por enquanto. Trabalho atualmente na área também de atendimento de urgência e emergência, seja ela clínica, seja emergência cirúrgica. E também eu tenho um trabalho ambulatorial que eu estou iniciando com medicina do estilo de vida, com base em prevenção, promoção de saúde, paciente com doença crônica como nós, né, diabéticos, doces, maravilhosos, e estilo de Boa. vida mesmo, acompanhamento. Então, assim, eu me preparei hoje para conversar um pouquinho com o Fred, não como a Bárbara médica ou como a Bárbara diabética, mas como os dois. Porque, a princípio, é a questão de viver os dois lados da moeda, né? Quando a gente não vive os dois lados da moeda, é mais difícil a gente falar. Mas quando a gente vive a vida do médico e a vida do paciente, eu acho que a gente tem mais propriedade para falar um pouquinho e trazer uma coisa boa aí para vocês com isso. Com certeza. Agora o Muita Fred vai. experiência. Não, eu queria saber, como é que foi o diagnóstico para você, velho? Muito tempo atrás, né? Você era bem novinha. É, Como que foi isso para você? Foi tranquilo? Sua família te apoiou? Como é que foi isso para você? então, eu acho que nem minha família assim sabe da minha história do jeito que eu vou contar hoje. Hoje Eu é, acho hoje é o dia de que revelar. hoje é É o dia dia de de revelar. você. Exatamente. Hoje é o dia da minha primeira cirurgia digital. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? É impossível falar da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, sem falar do meu diagnóstico. A princípio, o diagnóstico foi um marco para mim. Eu tinha 8 anos de idade, vivia no interior e a princípio não é como é hoje. Hoje a gente tem tanta informação, né? Tanta coisa legal, acessível, tanto amigo diabético. E na minha época não. Fui eu a única na família, tinha 8 anos, a minha mãe ficou desesperada, ficou louca, começou a chorar. E o médico simplesmente, eu comecei e fiquei uma semana inteira, eu não tive cetoacidose, mas eu perdi 7 quilos numa semana, bebi água e fazia xixi de irritar as pessoas. E eu parecia um fantoche, porque no aniversário da minha mãe eu tava vestidinha de preto e como eu tinha emagrecido muito, eles começaram a fazer piadinha comigo, que eu tava lá dançando igual um fantochinho no aniversário. Mal sabiam que não era brincadeira, né? Que era uma doença Sim. crônica. Então, assim, foi uma fase difícil, assim. Eu acho que o diagnóstico é um marco. Eu vejo hoje em dia que ele é um marco para o paciente que recebe o diagnóstico, porque aquilo muda a vida da pessoa, e para o médico também. Porque a gente, como médico, a gente se prepara para dar uma notícia ruim. A gente se prepara para falar uma coisa que vai impactar negativamente uma pessoa. Então, assim, a gente sempre fala no curso de medicina, se você for dar uma notícia de morte ou uma notícia muito difícil, você tem que estar estruturado para isso, você tem que estar forte para isso. Então, todo médico, eu tenho certeza que todo médico que ama a medicina, que deu notícia para cada um de vocês, que é diabético, ele também se impactou com aquilo ali. Então, assim, isso foi um marco na minha vida, né? Minha mãe ficou triste, e a princípio eu não me revoltei. Eu queria até falar que eu fui uma paciente que foi revoltada, que falou que ia comer tudo. Não, eu não fiz isso. Desde o primeiro momento eu aceitei. E Uhum. isso tinha um lado bom, assim, não revoltar sempre tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, porque o lado bom é que eu seguia as orientações do meu médico, eu aceitava aquelas picadinhas chatas de madrugada, 3 horas da manhã, bendito horário de ficar picando o dedo dos outros, né? Mas enfim, era esse o horário, e eu aceitava que era a regra, tirar o açúcar da minha vida. Então eu aceitava e era só isso. Só que o que acontece? Não se revoltar tem um lado ruim também, que eu me tornei uma pessoa conformista. Como eu seguia sempre as regras da diabetes, eu ficava feliz com pouca coisa. Uma hemoglobina glicada de 7, 8, de 8,5, aquilo ali já me satisfazia. E tinha aquela questão assim, eu tinha Uhum. um médico antigo que falava comigo assim, Bárbara, quando você for numa festa, falava comigo, não, falava com minha mãe, que até o momento nenhum médico falou comigo, só falava com minha mãe. Se ela precisar de uma festinha e chorar muito por doce, dá 2 unidades de insulina nela e deixa ela comer um docinho. Era só isso. Era a única satisfação, assim, na festinha na minha vida. E a minha mãe, ela foi incrível, assim. Minha mãe foi essencial. Minha família e minha mãe, né? Porque mudou a minha vida e mudou a vida de toda a minha família a partir daquele dia. E eles, assim, são incríveis para mim, desde o início. Fala-se muito que é um diagnóstico familiar, né? E É é um justamente diagnóstico por isso. familiar. Porque todos são afetados, positiva e negativamente. E que bom que Exatamente. cada vez mais a gente tenha consciência de que positivamente, ou seja, todo mundo precisa mudar os hábitos para Com torná-los mais certeza. saudáveis dentro de casa. Porque uma andorinha só não faz verão, não, velho. Se você quer ser saudável no meio de Exatamente. todo mundo, é difícil.
Enquanto todo mundo não muda e Exatamente. tá no mesmo barco, fica difícil. Exato, e para uma mãe também eu entendo, todas que são mãe pâncreas aí, né? Um filho com uma criança, você não sabe, aquela criança tem o risco de morrer à noite com hipoglicemia. Lógico que você vai acordar ela 3 vezes à noite para picar o dedinho dela. Então, assim, eu imagino a Uhum. angústia que foi e ao mesmo tempo a mudança que foi na vida da minha família. Só que Sim. tudo isso teve um lado bom. Uhum. Quer que eu continue a história ou você quer me interromper? Você que vai me guiar aí na Não, situação. vai mandando, aí vai mandando brasa. Ela vai mandando brasa? Pula, vamos falar um pouquinho então enfim, da sua adolescência e quando que você decidiu assim fazer medicina, né? Eu acho que Ah, sim. talvez o primeiro lance do tema seja isso, né? Sim, Você com já tinha certeza. diabetes pelo menos 5 anos, é isso? Já tinha mais, que eu tive diagnóstico com 8, eu comecei a medicina com os 18 anos, né? Então Mas você já tinha 10 assim, anos, já aí tinha você 10 falou, anos de velho, diabetes. já que eu tenho que Não, estudar esse negócio, não vou. falei isso. Não falei isso. Olha que engraçado. Eu me mudei várias vezes, eu mudei de médico várias vezes. E a minha Sei. última mudança foi aqui para Belo Horizonte. Quando a gente chegou aqui, eu ainda não tinha um médico que tinha me atendido. Ele tratava da minha doença e ele tratava da minha mãe. E aí minha mãe começou a procurar na internet igual uma louca, melhores médicos, melhores endócrinos referência, e achamos um médico, que é meu médico desde então até hoje, e eu acho que é o motivo de eu estar aqui hoje falando nessa live. Então esse médico, assim, ele é uma pessoa que mudou minha vida. Ele não me convenceu a fazer medicina em momento nenhum, mas ele tinha, além de uma linda história que ele tem de superação, ele é um médico que também é portador de diabetes. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, meu Deus do céu. E ele tem uma Claro que história pode. linda de superação na medicina, porque ele começou com outras coisas, outros atendimentos, chegou até a ser enfermeiro. Minha mãe vasculhou a vida toda dele na internet. E aí a gente Uhum. chegou lá, ele atendia a princípio num hospital. Ó, vou falar o nome, é o Dr. Levimar, gente. Desculpa aí se ele estiver Até me todo ouvindo, mundo já mas sabe. todo Vai. mundo já sabe a história, né? Mas enfim, ele atendia no hospital particular, atendia no hospital escola. E aí, o Uhum. que acontece? Eu fui nesse hospital escola para ser atendida e foi a primeira vez em 10 anos de diagnóstico. Na verdade, nem foi com 10, foi eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Foi a primeira vez que um médico olhou no meu rosto e conversou comigo e me tratou como uma paciente. Gente, vocês me desculpem se eu me emocionar alguma vez, mas foi a primeira vez que um médico me tratou como paciente. E a partir dali minha vida mudou, porque a minha mãe ficou até meio chateada porque ele tirou ela da sala e falou: Olha, a Uhum. minha paciente não é a senhora, a minha paciente é ela, e eu vou conversar com ela. Ou seja, Boa. naquele momento nasceu a Bárbara, porque ele me mostrou, não falou com essas palavras, mas ele me mostrou uma coisa essencial na minha vida, assim, que hoje eu analisando na vida dos meus pacientes, na vida das pessoas com quem eu convivo, eu consigo enxergar isso muito bem, que é o tipo de pessoa que a gente se torna quando a gente recebe um diagnóstico difícil. Ou a gente se torna uma pessoa Uhum. conformista, que foi o que eu fiz, eu aceitei tudo, não fazia nada de errado, e a princípio seguia as orientações, eu era o que dava para ser e pronto. Ou a gente é uma pessoa que é coitadista, ou a gente é uma pessoa revoltada, ou a gente se torna o melhor tipo de pessoa, o ideal, que é o ativista. O coitadista, ele é simplesmente um conformista que intensificou. É aquele diabético que para ele tudo ele é vítima, ele não pode fazer nada Uhum. porque ele é diabético, ele sabe que ele tem as limitações, mas ele exalta aquelas limitações dele. Então ele quer ser a vítima de tudo. O revoltado não, o revoltado já questiona tudo, porque, meu Deus, eu não vou fazer e pronto, e joga a toalha para o alto. Agora, o ativista, que é a pessoa que o Dr. Levimar me ensinou a ser, é aquela pessoa que ela é protagonista, que ela é atora e atora da própria vida. Ela escreve o que Uhum. ela quiser da vida dela, ela recebe um diagnóstico e ela procura naquela coisa o que ela pode virar de melhor com aquilo. Então, esse foi o momento que minha vida começou a mudar e que ele me mostrou. Naquele momento eu me tornei a protagonista da minha história. A minha mãe, que era ativista, ela se tornou meu braço direito, meu suporte, assim como minha família. E o Dr. Levimar se tornou meu coach, meu médico, meu professor e meu exemplo de vida a partir de então. Foi aí que a medicina começou a me escolher, porque eu não escolhi a medicina. Que massa, muito bom, muito bom. Foi É, nesse e é momento. muito massa que eu acho que a gente se conecta com histórias, né? É E muita verdade. gente falando aqui, velho, tô me identificando com você, porque Ah, que bom. obviamente que existem individualidades, né, que Com acontecem, certeza. mas no geral é muito similar o processo Sim. de descoberta dos sintomas, né? É muito clássico isso.
É muito o início do intenso. diagnóstico, e todo mundo, não tem uma pessoa que recebeu de peito aberto e falou assim, velho, que massa que eu tenho diabetes agora, né? Que Exato. show de bola, vamos que vamos. Não é assim que acontece, Exatamente. né? A Assim que gente tem nossas acontece. fases e é muito massa quando você tem essa virada de chave e que não acontece do dia para a noite. É uma Não, construção dentro de você, mas quanto mais você se conecta verdade. com boas pessoas, bons exemplos, mais você percebe que é possível. E pelo que você está Com falando, certeza. é a partir daí que você começou a escalar a montanha para cima, né? Parou de descer a montanha e passou a subir, né? Um pouco mais assim, que fala, cara, massa. Exato. Não, aí eu resolvi real assim me cuidar. E aí eu já comecei a me apaixonar pela medicina e pelo que eu podia fazer na vida de outras pessoas, porque eu acho que esse sempre foi o propósito do meu coração, ajudar as pessoas. E eu acho que até hoje é Uhum. isso. Só que aí, no mesmo ano que eu fui fazer vestibular, ele sempre ficava me perguntando, né? Eu passei em medicina e passei em engenharia de controle e automação. Eu queria fugir da Porque medicina. realmente são coisas muito parecidas, né? Exatamente, mas é uma Você coisa geralmente assim. é comum as pessoas terem essa dúvida. Ou faz medicina ou Exato. faz Ou engenharia. engenharia. É impressionante assim. Então, mas eu queria Sim. fugir de qualquer jeito, porque de certa forma, não sei, né, se era Deus me mostrando uma coisa importante, que a partir do momento que eu assumisse essa missão, não ia ser uma profissão para mim, que ia ser minha vida, que ia ser um propósito. Então eu meio que lutei contra isso. Só que eu não aguentei e fui fazer medicina. Fui para a Que massa, velho. faculdade. Boa. Exato. E quando você entrou na faculdade, você tinha alguma ideia assim? Você falou, velho, eu quero ser médica, independente do que seja. Ou você já tinha alguma coisa assim, cara, eu quero ser endocrinologista, eu quero ser de alguma Exato. especialidade. E eu vou te confessar, eu fiz faculdade de Direito. Quando eu entrei na Aham. faculdade de Direito, eu queria ser concursado, queria ser tipo promotor de Uhum. justiça e atuar com direito penal. No meio da faculdade, Uhum. eu queria ser tributarista e queria ser advogado. E aí, quando eu me formei, eu virei consultor tributarista empresarial. Então, A gente assim, sempre a gente vai muda. mudando, velho. A massa. Pra você foi Exato. como? Como foi Para isso? mim foi exatamente desse jeito. Eu entrei achando que eu ia fazer endócrino, porque como era meu espelho e eu amo essa parte de estilo de vida, eu gosto de falar das coisas que eu faço, eu pensei em endócrino e pronto, aquilo ali bloqueou minha visão e foi a faculdade inteira. Só que aí eu me apaixonei pela minha segunda coisa, né, que é a medicina. Então a gente via na teoria as coisas, e eu via a fisiopatologia das doenças, eu estudava aquilo tudo e eu ficava completamente fascinada com aquilo ali. E aí a gente começava também a atender, quando foi evoluindo os períodos, né, atender, e você fazia uma cirurgia, uma sutura de pele, não ficava escada e falava, nossa, eu sou cirurgião plástico, olha que máximo. Então assim, foi tudo muito intenso, eram coisas muito legais. E aquilo ali me engrandecia, só que sempre pensando, é o endócrino que você vai fazer. E assim foi até eu me formar. E nesse meio tempo, assim, né, tem essas coisas de fazer prova toda semana, era um estresse absurdo, mas mesmo assim, durante a faculdade, eu consegui manter a minha rotina. Como eu estava focada na endócrina, eu pensei, eu tenho que me cuidar. Então, eu conseguia manter atividade física, ia regularmente ao médico, mantinha uma hemoglobina glicada boa, comia bem. Minha mãe fazia marmitinha para mim o dia inteiro. Então, sempre levei uma vida, assim, né, saudável e tranquila, mesmo na faculdade e no internato, apesar das histórias todas, né? E E que é aí, muito puxado, né? A que faculdade de é muito medicina puxado. são É aí uma. 6 anos só de conclusão do curso, e você ainda tem as Isso. especializações, que no caso você Exato. ainda fez cirurgia, que são 3 anos. Eu Ainda se fiz você quiser 2 anos fazer de outro. cirurgia. E vou fazer mais Ah, é 3 de uma por quê? subespecialidade. É muito bom. Agora, dá um break, que a gente Dou um chegou no break. final da sua faculdade, mas antes disso você começou a utilizar bomba. Quando que começou, você começou como era seu tratamento e quando você começou a Sim. utilizar bomba e por quê? O que acontece? Eu fazia tratamento a princípio, com NPH irregular no diagnóstico, fiquei muito tempo com isso. Quando eu comecei o tratamento aqui em Belo Horizonte, eu passei para Glargina e para Novo Rapid, que é uma log ultra rápida, né? E até tive um resultado bom, só que eu comecei a ter umas hipoglicemias um pouco severas. Até hoje eu não sei explicar exatamente por que que isso aconteceu, mas aconteceu de várias vezes eu acordar inconsciente. Eu não estava com, né, meu nível de consciência preservado. Minha mãe ficava louca, botava açúcar na minha boca, tentava me acordar várias vezes. Foi um motivo de muito desespero. Então, apesar de eu ter uma glicada muito boa, eu tinha esses picos.
E eu tinha incômodo toda hora, porque eu estava no internato, estava no plantão, toda hora pegava caneta, botava na perna, pegava, me picava, só que aí eu já tinha que calçar a luva para poder avaliar um paciente. Então era uma coisa que não era muito boa para mim na época. E foi o momento que eu comecei a pensar nesse caso da bomba, que a gente estudou junto o momento ideal para a gente adquirir. Mas eu sempre quis, eu fiquei super animada. Aí foi mais ou menos nesse momento, assim, no início da faculdade, se eu não me engano. Ou um Show. E pouquinho antes também até. eu acho que já deve ter. Você já devia estar pensando lá na frente, né? Falando, pô, se eu colocar a bomba agora, pode ser que para mim seja mais fácil na minha vida profissional também, Sim, né? com Porque eu certeza, acho ia que facilitar a vida de um muito. médico, por mais que seja numa clínica ali, às vezes você está atendendo paciente atrás de paciente e Uhum. talvez ajude bastante essa questão de usar bomba, né? Óbvio Exato, né? que não. Eu acho que mais para você que é cirurgiã, né? Mas tem Sim. a Vanessa também, que é a Médica Fit, que é um exemplo fantástico Isso, que eu eu sempre sigo dou ela, de. sou fã. Ela utiliza caneta, tipo, assim como eu, né? Eu nunca usei bomba, quer dizer, eu testei Uhum. durante 15 dias e para mim não rolou, É, não. não Então adaptou. eu uso canetas, a Vanessa usa Libre, né? Obviamente, que eu acho que é fantástico. É fantástico também. E ela se dá super bem. Então, obviamente, a gente não está falando aqui que a bomba é algo assim, mas eu Sim, devo imaginar que, principalmente na sua rotina de cirurgiã, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o quanto que a bomba vai te ajudar, principalmente a suspender a aplicação de insulina para você exatamente, Fred. continuar sã ali na cirurgia, porque às vezes demora pra caramba, né, velho? Uma cirurgia demora pra caramba. Exatamente. Nossa, Mas vamos exatamente. nessa. Vamos Hum, nessa. Então, eu não sei nem onde que eu parei aqui, viu? Eu foi na parei na bomba. Aí faculdade, foi você na falou, velho, bomba. vou usar a bomba. Pronto, beleza. Vou usar a É, bomba. vai, E tive. você E estava outra se coisa. formando ali. Ah, E outra coisa da bomba, na verdade eu achava o máximo, gente. Adoro quebrar paradigmas, sinceramente. Eu adoro quebrar essas coisas na minha vida. E eu achava que era um tipo de coisa que me fazia bem. Entendeu? Às vezes furar era incômodo e tal, mas a bomba foi uma coisa, uma das primeiras coisas que começou a me tratar também. Não fisicamente, mas psicologicamente foi sim. ótimo. E eu sentia mais Show. segura, né? Então isso foi incrível para mim. E aí, o que acontece? Eu terminei a faculdade, né? Consegui formar e tal, escondi minha bomba. Se eu quisesse esconder, eu escondi em todos os lugares. Usei vestido apertado na minha formatura, a bomba nem apareceu, foi ótimo. E aí, eu comecei a trabalhar com saúde de família e clínica médica. Nesse momento, eu ainda achava que eu ia fazer endócrino. Trabalhei por um ano, perto aqui de Belo Horizonte, com os atendimentos. E nesse tempo também eu conseguia, sabe? Conseguia me cuidar bem, direitinho. Só que tem uma coisa, assim, que alguém me falou que mexeu muito comigo. Eu já falei dessa coisa de quebrar paradigma, e às vezes eu não sei se eu devo mudar isso ou não, mas é uma coisa que sempre me levou para frente. E alguém uma vez falou comigo assim: Você vai fazer clínica, né? Eu falei, um colega de faculdade de profissão. Aí eu Uhum. falei, acho que vou para fazer endócrino, porque ele é ótimo você fazer endócrino. Aí eu falei, mas eu gosto tanto de cirurgia, eu sempre gostei de procedimento. Eu gosto tanto de cirurgia. Não, mas você não pode fazer, porque você é diabética. Aquilo ali ficou na minha cabeça de uma forma tão assim que eu falei: peraí, deixa eu parar e analisar. Eu não posso fazer uma especialidade que eu gosto porque eu sou diabética. E realmente a carga horária de uma residência de cirurgia, só quem fez, deve ter algum colega meu aí que sabe, é absurda. Você fica muito tempo de pé, você fica muito tempo em jejum. Só que alguém virou para mim e falou que eu não podia fazer. E era um dos meus sonhos, assim, operar. E eu falei que eu ia fazer. Aí cutucou, né? Aí Com vara curta. ele jogou numa ferida assim, poderosa, porque nesse momento eu já sabia que eu, como diabética, que a gente pode ser quem a gente quiser. Se eu quisesse ser astronauta, eu ia ser. Se eu quisesse ser lutadora de MMA, eu ia ser. Então eu peguei e fui, vou fazer cirurgia e pronto. Fiz a prova, fiz aqui em BH, fiz em São Paulo, fiz no Rio, passei em todas e falei, agora pronto, agora eu vou fazer. E eu quero ver quem que vai me pedir. Não para provar para essa pessoa, mas para provar Sim. para mim mesma que eu era capaz de vencer mais um obstáculo na minha vida. E E que foi você aí que eu me gostava do apaixonei. que. E era o que você realmente queria, né? O que fazia você brilhar E os olhos. era o que eu queria, mas era aquilo que as pessoas falavam, o que eu mesma limitei por pensar que eu não poderia fazer. Show. Massa. Muito bom. E aí o que acontece? Teve uma coisa importante nisso aí. Na época eu usava bombinha normal, né? E coincidiu do mesmo ano lançarem essa bomba. Não tô fazendo propaganda nem nada, tô ganhando nada da Medtronic aqui, gente. Mas é só para falar de um sistema que me ajudou muito, que é a 640G, que é essa que o Fred falou da suspensão.
E o que acontece? Como eu tive esse histórico de hipoglicemias graves à noite, minha mãe falou assim: você só vai para São Paulo, que eu escolhi uma residência em São Paulo, se você comprar essa bomba, porque eu tenho certeza que você não vai morrer à noite. Porque o maior medo da minha mãe era chegar e eu estar morta lá no quarto, né? Enfim, Sim. toda mãe tem medo. Mas assim, eu acho que era o maior medo dela. Então eu comprei a bomba 640G e falei: eu vou para São Paulo, vai ser agora. Show, muito bom. E aí você foi morar em São Paulo? Fui morar em Sampa, sozinha, sem conhecer ninguém, Caramba. absolutamente ninguém. Eu acho que realmente esse excesso de hipoglicemias causou alguma Causou, lesão cerebral, né? causou uma Mas, confusão cerebral que me fez tocar o terror na minha vida toda. Eu não tô entendendo. exatamente. Ah, muito bom. Vamos embora, Não vai. ri, Fred, não ri. Quer que continue a Mas história? Assim, não né? tem como não rir, velho. Ah, Às vezes tá meio chato, não sei se você quer terminar de ouvir a história e tal, mas é vai-te porque embora. na história não é nada usual. Vamos embora. Então, o que acontece? Eu acho que deve ter algum médico, algum estudante de medicina, cirurgião. Gente, por favor, se tiver algum cirurgião diabético, manda alguma mensagem no meu direct aí, porque eu não conheço nenhum cirurgião diabético até hoje. Eu sou doida pra conhecer gente igual a mim, assim, sabe? Mas, enfim, comecei o primeiro ano de cirurgia, que todo mundo sabe que é absurdo, assim, a carga horária é absurda. Já fiquei 18 horas sem comer, muitas vezes por opção, porque meus R2. Eu não fiz questão de contar pra ninguém que eu era diabética, inclusive eu fiz questão muitas vezes de esconder. Porque como eu tinha mania de achar que eu era super mulher e que eu podia fazer tudo com uma glicemia de 30, igual os outros, eu escondi a princípio. Então, assim, os Uhum. chefes eu escondia a bombinha, guardava por dentro da roupa, e os meus R2, que são os residentes do segundo ano, eles sabiam. E eles sempre pegavam no meu pé: Bárbara vai comer. Aí dava, tipo, um tempão de cirurgia, ninguém tava nem lembrando de comida. Aí no fim da cirurgia, primeira refeição às 18 horas, vão pedir uma feijoada que a Bárbara não comeu nada hoje ainda. Enfim, Caraca, que massa. eu fui recebida lá por uma família, literalmente. Meus R2, os meus colegas de turma, nós éramos 26, dois do segundo ano e não, 13 do segundo ano e 13 do primeiro ano. E eu fui recebida assim, com um abraço caloroso. E ninguém nunca teve preconceito, ninguém nunca, já tive, lógico, já sofri bullying lá também, viu? Me apelidaram de NPH, né? Me desenharam com uma bombinha na sala lá da urologia e falaram: essa é a Ô, por que nova NPH, residente. velho? Por NPH, que porque eu era NPH? lenta, cara, eu era lenta no início. E aí, no primeiro ano, tinha um residente que me chamava lá Ai, assim: meu ô Deus. NP. Eu falava: pô, NP, ainda vão achar que eu Meu sou homem. Deus. Exato. Aí no segundo É. ano, a luta até aí, você falou: meu comentário eu tô vendo. NP pra lá, NP pra cá. Só que no segundo ano, eu virei uma outra rápida. Aí eles mudaram o meu apelido. Aí eu já não Aí era você mais foi pra NP. Fiasp. Eu era Fiasp. Eu fiz questão de falar pra todo mundo que eu era Fiasp agora. Ah, boa, Saudade boa, dele. muito Mas bom. não foi a princípio assim, um bullying. Foi uma coisa assim que eu Sim. recebi bem, mas de qualquer forma, se eu recebesse mal, aquilo para mim seria um bullying. Então eu recebi da forma mais amorosa possível, e até hoje eu tenho carinho por essas pessoas. Claro, que bom, muito bom. Enfim, o primeiro ano foi isso. O primeiro ano foi tenso, morando sozinha, longe da família pela primeira vez na minha vida. Fui acolhida, aprendi a trocar chuveiro, matar barata, fazer comida, low carb, e foi difícil. Às vezes eu trocava, tinha que escolher entre as necessidades básicas da vida, em tomar banho, comer, medir a glicose ou dormir. Aí o último era dormir. Então, assim, dormi mal, comi mal, quando eu dormia, por um motivo, uma vez que eu me atrasei, eu dormia todos os dias do meu primeiro ano com a luz acesa. Então, assim, eu falava: não quero atrasar, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Então, eu dormia com a luz acesa e foi nesse ano que eu me esqueci de mim. E eu parei de me cuidar um pouco. Infelizmente, eu acho que a gente tem os baixos na vida, né? E eu parei de Sim. malhar, eu comia mal, então foi um ano que, para mim, pessoalmente, foi um crescimento em medicina, assim, que não tem como mensurar, porque a gente aprende muito, só que para mim mesma eu me descuidei. Foi um ano que eu me descuidei bastante. Mas eu não tinha glicadas acima de 7,8, 7,5, nunca passou disso. Mas esse, para mim, era o meu descuido. Bom, mas só o fato de você ter o sono suprimido ali, de você não dormir a quantidade necessária, de você liberar Adrenalina o cortisol, tempo inteiro. de tudo, faz parte do jogo, né? Então, assim, eu, eu, Exato. eu tenho um irmão que é cirurgião, né? É Ah, que legal. Lipe é cirurgião, ele tá fazendo Ele não é agora uro, diabético também, não, né? Ah, meu Deus, é né? meu colega quase. Ele tá fazendo, ele tá no segundo, tá no R2 de uro agora, é. Ai, que E aí, legal.
eu falo, velho, é uma. A cirurgia foi muito puxada, né? E o Uro é puxada demais. E Sim, eu mas falo é assim, velho, maravilhoso. imagina. Ele, nossa, ele sempre malhou, tal, sempre assim. E é impressionante o quanto que é puxado e não dá pra É, fazer tudo. Faz parte, não dá. velho. Você tenta ter uma alimentação mais saudável, mas você não tem hora de comer. Você entra na Exato, cirurgia, não sabe que horas acaba e vai, velho. Com exato. certeza, E eu assim, tenho uma ideia vaga do que você passou. a gente entra sem ter hora para acabar, assim, sabe? Muito engraçado. É. E normalmente no primeiro ano a gente mais fecha a pele, né? Que é a parte da sutura final. O pessoal opera pra caramba e você tá lá no R1, primeiro ano lá, todo nerdzinho, e o pessoal deixa fechar a pele. Aí entra a bendita da hipoglicemia, que ela sempre me pegava na minha hora de brilhar. Enfim, eu ignorava a Caramba. hipoglicemia, falava, não, eu vou brilhar, minha hora chegou agora, depois de 12 horas da cirurgia, que eu vou pegar num ponto, você acha que que eu vou maneirar? Já aconteceu várias vezes. Aí o que eu fazia às vezes? No início eu tava com sensor, só que eu acabei perdendo o transmissor num plantão, e quando eu sentia que ela tava caindo, eu chamava um colega, eu falava, ô, vem cá, tira essa bomba aqui pra mim, mas ninguém sabia mexer no negócio direito. Tira que é minha hora de Desconectar. brilhar. Desconectar. Que aí eu pedia pra alguém desconectar, assim, ou da minha barriga, que eu tava paramentada, né? Não podia me contaminar. Uhum. Falava, não, desliga esse Cara. negócio aí que tá na minha hora de brilhar. Isso quando o chefe não achava que o barulho que estava vindo da minha bomba, que começa a tocar igual a sirene, era o Era dos barulho, era do aparelhos. paciente. O anestesista nos achava que era o paciente. Falou, não é paciente não, sou eu. Então Que tiveram massa, velho. histórias assim, mas foram histórias incríveis. Meus chefes, assim, nunca tiveram problema nenhum. Eles queriam que eu saísse, às vezes, né, da cirurgia. Falaram, Uhum. não, doutor, é só hora de calibrar o aparelho, fica tranquila. Sai da cirurgia, olhava assim pro lado, glicemia abaixo de 40. Falava, pelo menos eu suturei a pele. Tô feliz. Que massa. E eu não tenho dúvida que tem muita história, não só engraçada, mas história É também de, verdade. de experiências, né? Com Pra certeza. contar. O que você quiser contar, fique extremamente à vontade. A gente tá adorando ouvir. Ai, acho que eu tô Mas, falando demais. Empolguei. não, é, a gente tá adorando. Você tem mais 30 minutos para falar o que você quiser. Ah, Inclusive falando, aí sim, aí você tá falando aí, do primeiro ano, que foi um desafio gigante. Aí no isso. segundo você falou, aí E você já eu conseguiu se adaptar melhor. Então, a gente fala que é um salto muito grande, né? Do R1 para o R2. O R1 é praticamente o escravo de tudo, faz tudo, carrega maca, carrega paciente, e tudo tem que estar pronto antes das 6 horas da manhã. Então, é um negócio assim, furioso. No R2 a vida melhora, uma hora tem que melhorar. E assim, aí a gente consegue Uhum. fazer mais as coisas que a gente gosta. A gente consegue operar mais, a gente consegue entrar em mais cirurgia, a gente escolhe o que a gente vai fazer. E a gente tem um pouquinho mais de tempo, até porque no final do R2 a gente presta a prova para subespecialidade. E eu ia prestar para subespecialidade. A princípio eu ia fazer cirurgia plástica. Então eu estava num ritmo de estudo bom e estava conseguindo conciliar. E no início do R2 teve uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que senão vou ser injusta, mas essa pessoa sabe quem ela é. E Deus coloca pessoas muito brilhantes no meu caminho, assim, que me mostrou um modo de viver diferente, um modo de olhar para a vida diferente. Me mostrou um livro e eu li esse livro e a minha vida mudou a partir daí. Eu voltei a cuidar de mim 100%, assim, porque eu estava num burnout que eu vivia estressada. Eu gostava do que eu fazia, mas a partir do momento que eu perdi a minha visão, o meu propósito naquilo ali, eu acabei me tornando uma pessoa que estava com burnout completo, assim, eu não aguentava ver paciente, eu via, eu queria operar, queria, mas eu não queria ter aquele contato íntimo com o paciente, que era o que eu mais gostava, né? E essa pessoa me Uhum. mostrou uma nova forma de viver e de rebalancear a minha vida no meio de todo o caos. Então eu voltei, foi realmente um divisor de águas, assim, não só essa pessoa, mas todas as outras. Então eu comecei a ter uma rotina, que hoje eu levo essa rotina até hoje, e para mim, assim, é uma coisa que eu não vou deixar de fazer nunca na minha vida, de acordar mais cedo do que eu acordava, porque na residência a gente já acordava 3h30, 4 da manhã. Então, comecei a acordar um pouco mais cedo, tirar um tempo para mim. Antes de ir para o hospital, eu fazia Uhum. uma mini atividade física, fazia na época era abdominal, umas flexões e tal. Aquecia o corpo, tomava um banho, fazia uma leitura de algum livro legal extra medicina, que é o que também muitos médicos esquecem de fazer, que é pesquisar coisas fora da medicina. E eu chegava Uhum. lá às 4h30, 5 horas da manhã, cantando de felicidade, no início. No início, né, também, porque depois teve outras fases. Novamente, percebendo que houve Uma uma mudança. clara afetação no seu cérebro em função de hipoglicemia. Não, mas deixa eu fazer
um parêntese aqui. É Sim, importantíssimo você falar. Hoje a gente tem ouvido muito essa questão de burnout. E o que é isso? Significa que em algum momento da nossa vida a gente chegou em um limite. Isso é muito grave e é extremamente normal em médicos, né? sim, Até depois da atuação, porque é bem corrido. Principalmente tenho ouvido muito em galera que opera em bolsa de valores e tal. sim, Mas basicamente é o seguinte: o estresse ele não é negativo. O estresse ele é positivo na medida certa. É aquilo que significa que a gente sai da zona de conforto e esses momentos de sim, estresse significam que a gente está evoluindo, né? O desafio, a dificuldade nos faz evoluir. A gente só evolui nesse estresse. com O certeza. ruim é o excesso do estresse que causa o burnout, que você chega a uma hora que você está tão cansado, e aí um filósofo sul-coreano chamado Han, ele escreveu um livro fantástico chamado A Sociedade do Cansaço, que é Uhum. fantástico, eu recomendo que todo mundo Esse eu leia. ainda não Ele li. fala justamente isso, o quanto que a sociedade cobra da gente e o quanto que a gente acaba se cobrando também. A Com gente tem que ser certeza. milionário antes dos 30, a gente tem que entregar resultados, a gente tem que ser melhor todos os dias e se comparar com o outro, e se o outro tá passeando de lancha, tomando uma cerveja segunda-feira, eu sou um lixo. Isso acaba Exatamente. deixando a nossa mente muito louca e a gente não se Sim, preocupa com aquilo que talvez é muito importante, que é esse equilíbrio, né? Eu preciso exato. me preocupar com o ter, mas preciso também me preocupar com o ser. Com E certeza. em me preocupando com o ser, eu preciso, de repente, praticar meditação, comer de uma forma mais consciente, praticar atividade Exatamente. física. E contrário, quando a gente tem uma situação de estresse muito baixa, a gente está na zona de conforto. A gente chama-se isso Exatamente. de tédio, né? A gente E não a tem gente não a sai gente do está lugar. naquelas. Então, o estresse baixo é muito ruim e o estresse muito alto também é ruim. E o estresse equilibrado, o estresse positivo é aquele que te faz sair da zona de conforto, é aquele Com estresse certeza. que te move, aquele estresse da dificuldade do crescimento, né? Uhum. Da dor do crescimento que faz parte. Então, foi um parêntese só para que todo mundo entenda Com essa certeza. situação e que faz parte do jogo, né? A gente às vezes se cobra muito até entender os conceitos e Sim. como você falou, aquele ano para você foi um ano de virada que não tinha como ser diferente, né? Foi o que você Sim. topou e você topou pagar o preço. E eu E o preço topei. foi esse. Eu entrei com E tudo. aí no segundo ano você falou, opa, tá caro demais esse preço aqui, vou diminuir esse preço. Vou É, equilibrar até esse porque negócio. no final do primeiro ano eu passei na cirurgia vascular e eu vi aquelas centenas de pacientes amputando as pernas, né? Porque é um processo que deve ser assim, para mim, deve ser muito doloroso. Então aquilo me Uhum. chocou um pouco, de certa forma. Eu falei, olha, se eu continuar nesse ritmo, eu vou ter muita complicação. E eu sempre quis fugir das complicações. Então, assim, e o burnout é muito comum na medicina, igual você falou, porque a partir do momento que eu entro numa cirurgia, a vida da pessoa está nas minhas mãos. E mesmo que a pessoa, assim, mesmo que não seja cirurgia, mesmo que seja uma pessoa depressiva que me procura, ela entrega a vida dela nas minhas mãos naquele momento. E eu tenho que estar bem para eu cuidar daquela pessoa. Que se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dela. Então, assim, foi Uhum. nesse momento que eu percebi que eu não estava dando o meu melhor, nem para mim e nem para os meus pacientes. Que eu precisava de melhorar isso. E aí eu redefini os meus propósitos. Eu pensei de novo, olha, por que que eu estou aqui? Por que que, né, eu preciso de estar plena? Por que que eu preciso me cuidar? E foi aí que eu me redescobri. E ainda estava em São Paulo na época. Foi muito bom, Muito foi um bom. ano maravilhoso. Aí Acordar o 4 segundo horas da ano, manhã. Foi esse o segundo ano. O fim do segundo ano. Formei, foi incrível. Minha segunda formatura, e eu acho que ainda vou ter mais algumas nessa vida, que ainda estou com os projetos de fazer a subespecialidade. E foi emocionante, foi uma conquista muito, muito gostosa, principalmente pelas pessoas que eu conquistei lá e pelas pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, assim. E que eu acho que eu mudei um pouquinho da rotina delas também, porque tem muitos agora entrando nesse estilo de vida saudável aí. E tá sendo muito legal. E hoje eu consigo manter, assim, essa rotina, sabe? Eu voltei para BH em março, que foi bem com o início da quarentena, que foi um outro start na vida, porque eu acho que foi na vida de todo mundo, assim. Eu acho que todo mundo mudou muito com o início desse isolamento social, com tudo isso, sabe? E eu comecei a cuidar mesmo de mim agora, nesse momento, muito mais do que antes. muito bom. E deixa eu te perguntar, quando você fazia residência em São Paulo, você só fazia residência ou você chegava a atender também? Porque a Ah, gente, só para esclarecer, a vida de médico não é fácil, principalmente porque a, a residência
é uma decisão difícil, né? Não só É. para o que você vai querer fazer de especialidade, mas porque você ganha uma bolsa, né, velho? Então, muito Quando médico ganha, acaba. tem lugar que não ganha bolsa nenhuma. A gente gasta, Pois é, trabalha, exato. é Então, puxado. Então, muito assim, médico forma e acaba ficando aí um tempão, 1 ano, isso. 2 anos, 5 anos, só trabalhando para juntar grana, tal, tal, e acaba não fazendo. Ou E você trabalha foi. durante a residência, né? Ou então, e você foi muito corajosa no sentido de falar, velho, eu vou topar esse negócio aqui, e é extremamente Vou entrar de desafiador. cara. E, É, velho, eu vejo meu irmão agora, por exemplo, e, ó, ele saiu da faculdade, saiu da faculdade, aí ele passou na aeronáutica, aí ficou três caramba. anos na aeronáutica, aí fez a residência de cirurgia, aí agora tá fazendo URI, trabalhando pra caramba por fora, e eu falo, Exato. velho, haja pique, velho, pra isso tudo. Se não gostar muito, você Se não desiste. gostar, Por isso que desiste. eu acho que a galera Exato. de medicina tem uma galera que desiste, uma galera que também que pira, né? Porque realmente é Exato. muito puxado. Surta mesmo, né? É uma pressão Surta. grande e acaba que assim, lá eu consegui, como eu fiz um planejamento um pouco antes, eu sabia que no momento eu queria voar, sair de casa um pouquinho. Eu fiz um planejamento, eu comecei a dar plantões extras no meu segundo ano. Então, às vezes eu estava de folga no fim de semana fazer 36 no hospital. Chegava no hospital, Nossa. outro hospital, e aí é aquela coisa, estou trabalhando para me sustentar, eu não estou trabalhando porque é aquilo que eu amo. E foi essa fase que teve o burnout também, né? E aí, eu acho que vamos parar de falar de coisa ruim, que na Você verdade só falou de coisa boa. foi bom, mas foi ruim, mas não, confundi, foi tudo. Foi super bom. Teve a parte que foi difícil, não é que eu considero ruim, Aham. mas teve a parte que foi árdua, foi difícil, mas eu acho que tudo é por um motivo, né? E assim, eu acho que Sim. hoje está sendo mais difícil assim me abrir e conversar, até porque minha mãe, acho que também minha mãe tá na live aí, que eu acho que ela não sabe a história desse ângulo de cá. E eu sempre escondi um pouco a questão. Essa semana foi a primeira vez que eu postei uma foto no meu Instagram só de top mostrando a bomba, porque eu acho que nem meus amigos não viam. E eu escondi muitas vezes, mas não de vergonha. Eu me escondi para as pessoas não acharem que eu estava sendo vítima da situação. Então eu preferia que elas não soubessem. E Uhum. hoje o motivo de eu estar aqui um pouquinho é porque eu ouvi durante essa minha mudança agora, a última na quarentena, eu ouvi uma coisa que é muito interessante, assim, que todos nós, sejamos médicos, sejamos não médicos, a gente tem cicatriz. Nós diabéticos, nós temos cicatriz. Por quê? A gente tinha ferida. A gente tem ferida, a gente faz ferida o tempo todo. E a gente se cura dessa ferida. Mas quando a gente se cura dessa ferida, não fica a pele 100% intacta, a força têncil não é a mesma. Não é a mesma coisa, fica ali uma manchinha. Mas a gente pode encarar aquela cicatriz de duas formas. Ou a gente encara aquilo como uma forma feia, incômoda, vou esconder, vou maquiar, porque hoje em dia dá para fazer tudo. Ou eu vou pegar aquela cicatriz e vou transformar ela num remédio para outras pessoas. E foi isso que eu redescobri na medicina mais uma vez na minha vida, que eu posso tentar ajudar e eu posso curar pessoas com a cicatriz que eu tenho, com tudo que eu já vivi. Entendi que e os erros eles não são erros na verdade, né? Os não, os erros eles são oportunidades para a gente crescer e da gente tornar a pessoa que a gente sonhou ser, que a gente está nesse processo o tempo inteiro, né? E é isso que eu tenho tentado fazer hoje em dia. Que massa. E você falou que você tem abordado muito essa questão de estilo de vida hoje, né? Sim, E eu acho que nada mais bacana do que quando a gente testa na gente e vê que dá certo, e você sim, tenta, de alguma forma, mostrar para o mundo que talvez não seja o único caminho, obviamente, mas que exato. é um caminho muito bom. É quando você extravasa a questão de isso aqui tá dando tão certo para mim que as pessoas precisam saber Fred, disso também. é É, incrível. é, é, transcende você, né? E você quer mostrar para o mundo e falar para o mundo. Muito bom. E Fred, é o essa que você palavra que eu falou ia falar. é que você. Tá, conexão, velho. O que você Conexão. falou é muito legal. A cura não significa que a ferida ela não existiu, né? Ela tá ali. Então Ela tá significa ali. que ela não te controla mais. Significa que ela, né, serviu de alguma forma para te tornar mais forte. E se você é o Sim, que é hoje, então é também em função do que você viveu, né? com Então certeza. nada na vida é por acaso. E quando a gente tá num momento bem, né? E de estado de espírito, a gente percebe justamente isso, que tudo que a gente viveu de Exato. alguma forma, fácil ou difícil,
e todos temos nossas dificuldades e facilidades, Sim, com certeza. ajudaram a ser quem somos, né? Até mesmo os nossos pais, os irmãos, tudo foi o suficientemente necessário para que a gente fosse quem a gente é hoje. Com certeza, Então, Frank. enxergar dessa forma esse sentimento de gratidão pela vida, eu acho que é uma forma muito inteligente de a gente guiar a De nossa vida, encarar. né? E Exatamente. como que você resolveu agora? Bom, cirurgiã, já tenho essa toda a experiência, quero mostrar para as pessoas também que o que é que faz sentido para mim. Sim, E como que você falou, velho? Hábitos saudáveis. Essa galera precisa entender, quero exato. chacoalhar essa galera disso aí. Como é que é isso? Porque assim, a medicina ela não é separada. A gente hoje em dia tem muitas subespecialidades. Tem especialidade para tudo, gente. Tem acupuntura e é só coisa boa. Então a gente fica perdido como médico e como paciente também a quem procurar, a quem recorrer. Mas é exatamente isso que você falou aí, que eu consegui. Eu falei assim, eu gosto de tanta coisa, o que que eu vou arrumar? E até no momento eu estou ainda no processo de decidir a minha subespecialidade, que eu acho que tem que ter a ver com tudo que eu falo, né? E eu entrei nessa de medicina do estilo de vida porque eu vi que eu gostava de trabalhar com pessoas com doenças crônicas e diabetes, mas tem uma coisa interessante, assim, porque hoje em dia eu não consigo diferenciar mais um estilo de vida de uma pessoa normal de uma pessoa que tem diabetes, um estilo de vida ideal, porque não tem Aham. diferença. A mesma medida que eu falo para um paciente que é diabético, é atividade física, saúde mental, se conectar com as pessoas, ter prazer na vida, comer bem, diminuir o açúcar, contagem de carboidrato, proteína, coisa boa, é para todo mundo, não é só para o diabético. Exato, tirando essa parte de se furar, tem essas partezinhas chatas, mas eu não consigo diferenciar mais. Tratar um paciente diabético de um não diabético em termos de estilo de vida. E além disso, também outras duas coisas que eu não consigo dissociar: a minha vida pessoal da minha vida profissional. Por quê? Eu acho que deve ter alguém diabético, não sei se tem na live, inclusive, mas eu queria muito que se tivesse. Alguém diabético que pensa em fazer medicina, ou pensa em fazer alguma coisa, e fala assim, não vou fazer. É muito importante, porque eu acho que a gente se torna médicos, inclusive que fala com mais propriedade. Por quê? Eu não prescrevo nada daquilo que eu não vivo. Eu não falo para o meu paciente fazer nada daquilo que eu não faço. E a partir do momento que eu falo com esse paciente para fazer, eu tenho uma responsabilidade com ele e eu tenho comigo mesma. Eu tenho com a minha saúde de ser um exemplo para aquela pessoa. Então é aquela coisa que me renova todos os dias. Tem gente que fala assim, Bárbara, você vai para o plantão e você não fica cansada? Não, eu me preparo antes do plantão. Eu estou bem psicologicamente. Eu como minha alimentação ideal, faço meus bulks, faço minha atividade física. Vou para o plantão, por quê? Eu preciso de dar o melhor de mim para aquela pessoa. E eu só consigo dar o melhor de mim se eu estiver bem. Então, assim, para mim hoje Uhum. em dia é uma coisa que casa muito. E eu vivo todos os dias quando eu acordo, é difícil se colocar no lugar de uma pessoa, porque você nunca vai saber o sofrimento daquela pessoa, você nunca vai saber as lágrimas dela. Mas eu consigo me colocar muitas vezes no lugar do paciente porque eu vivo os dois lados da moeda todos os dias. Então, eu vivo o lado do paciente, eu vivo o lado do médico. Então, eu sei que os dois lados são complicados, mas, pelo amor de Deus, paciente, vocês estão de parabéns, porque eu acho o lado do paciente muito mais difícil que o lado do médico, muitas vezes. Entendeu? O paciente Sim, chegou sim. lá, um trauma grave, a gente vai tratar, a gente vai abrir um tórax, a gente tem um limite. O paciente não, ele chegou em casa, é aí que o tratamento dele começa. Então, a vida do paciente, muitas vezes, é mais difícil do que a vida do médico. E eu trabalhando com isso me renova todos os dias. Então, às vezes eu vou trabalhar e eu saio mais feliz, mais renovada do que eu saí para trabalhar. Isso é incrível. Muito bom. Você falou uma coisa muito legal que é a gente costuma. É óbvio que a gente exerce papéis em nossa vida, né? Papel Sim, de, papel de pai, papel de empresário, papel de influenciador digital, sim, papel de filho, né? Então, nós temos papéis e quanto mais a gente consegue equilibrar isso, melhor. com certeza, Óbvio que Fred. nem sempre a gente vai tá equilibrado, mas que a gente tenha pelo menos a consciência de que algum papel ele está deixando a desejar e É eu preciso verdade. reservar um momento para isso. Essa É consciência, verdade. pelo menos, é importante, de equilibrar esses papéis, de namorado, de tudo. Com certeza. E a gente, Equilibrar, e a gente balancear, costuma né? e a gente costuma desmembrar vida pessoal de vida profissional. E aí, Exato. trazendo para a nossa realidade do diabetes, a gente costuma diferenciar a nossa vida como um todo da nossa vida com diabetes. É E aí eu verdade. questionar, velho, a sua vida com diabetes, ela
está dentro da sua vida como um todo. Se você não traz cuidar do seu diabetes como algo central, e se você não percebe que cuidar do diabetes não é cuidar de algo fora de você, mas sim dentro de você, né? É um Sim. autocuidado, é o É um amor autocuidado consigo, todos os dias. né? Você não vai conseguir viver bem na sua vida toda, né? Por isso que, É, enfim, o meu curso chama-se curso Viver Bem com Diabetes. Não é um curso para sim. aprenda a controlar a glicemia. Aí não dá, né? É algo maior do que isso. A Algo gente tem maior. que viver muito mais. E óbvio que envolve a questão psicológica, envolve Sim. educação em diabetes, envolve alimentação, envolve saúde espiritual, meditação, Sim. envolve tanta coisa. É um Envolve movimento muita coisa. tão grande, tão de dentro para fora, que se você acha que é só ter uma glicada lá, que você é números e Não que é, não. você vai pegar, velho, esquece. Vida com diabetes não é isso. Vida com diabetes ela não é só sobreviver com diabetes. Existe um É viver viver. que é mais pulsante, é mais vivo, está mais conectado com a sua vida como um todo, né? Então, É se a gente não verdade. traz o diabetes para um elemento central, a sua vida como um todo, ela tende a não ser boa. Mas se você se Exato. cuida, você tende a ter relacionamentos mais saudáveis, você tende a se cuidar mais. Então a sua vida tende a fluir muito mais bacana quando você traz esse cuidar do diabetes como algo central e É não como algo verdade. fora de você. Então, Exato. só uma coisa, complementando algo que você falou muito legal, né? Somos um todo indivisível, né? Uhum. Não adianta a gente pensar, Exatamente. não, minha vida com diabetes tá boa, mas a minha vida como um todo tá ruim. Ou Não tá adianta. alguma coisa tá errada aí, né? Vai dar hipo, com certeza. Vai dar, alguma coisa tá errada, não vai E achar unicórnio. assim, exato. E a gente pode usar isso como uma motivação. Todo mundo tem uma coisa para motivar, né? A diabetes me motiva todos os dias. Ao invés dela me derrubar, ela vem bonitona achando que vai derrubar. Vai derrubar, não, filho. Vai derrubar, não, porque aqui quem controla sou eu. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode ser mais ativista nisso. Não só a gente como paciente, a gente como médico também. E eu falo assim para os pacientes, porque tem muito paciente que fala assim, ah, mas meu médico é tão ruim. Eu já vi vários comentários, ah, meu médico é tão ruim, eu preciso de um médico melhor para eu controlar minha glicada. Por que você não pode começar por você mesmo? Às vezes o seu médico está passando por um momento que não é bom. Às vezes o seu médico ainda não redescobriu a vida dele. Por que você não cura o seu médico? Você, paciente, você tem o poder de curar seu médico. Assim como o médico que está doente, ele vai deixar os pacientes dele doentes, quando ele está saudável, quando ele está bem, ele deixa os pacientes bem. E a recíproca é verdadeira. Você pode chegar na Uhum. consulta e arrasar com o seu médico e ele virar o melhor médico do mundo. Você vai virar médico nessa hora, que você está tratando de uma pessoa que a princípio está tratando só do seu corpo. Você vai tratar a alma daquela pessoa, você vai tratar o coração daquela pessoa. E eu acho que isso, assim, é essencial. E a partir do momento que você consegue viver isso na sua vida, não levar apenas, vou numa consulta ali, não, vou fazer uma coisa, vou fazer uma transformação. Você começa a se apaixonar pela sua vida, viver um caso de amor, literalmente, com a sua própria vida. E aí tudo que você passa, tudo que é lágrima, tudo que é vírgula, você transforma aquilo num sorriso, você transforma aquilo numa escadinha, você vai subindo, vai crescendo e vai ampliando sua visão. Porque é para isso que a gente está vivo, né? Viver se arrastando, ninguém merece. Tem muita gente aí também, eu dou parabéns pro diabetes. Tem muita gente aí que tem a vida inteira pela frente, tá saudável e tá fazendo tudo errado para acabar com ela. Tá jogando fora o pacotinho que Sim. Deus dá todo dia ali de vários minutos, várias vidas para a pessoa viver, né? E a gente consegue fazer isso melhor. É, muito bom. Eu outro dia estava fazendo uma reflexão, né? Fui à praia e vi um pessoal andando de slackline. Você já andou de slackline? Já andei de slackline. É E eu muito falei, bom. cara, a vida com diabetes é isso aqui, velho. Você sobe no slackline e aí Ô, você tenta se Fred, equilibrar e aí você cai. Só que você tem a oportunidade de começar de novo. E até você ficar bom, e tem gente que dá salto, que pula. Eu falei, cara, isso aqui é a vida com diabetes, velho. É difícil Fred, você de equilibrar para no de início. roubar minhas ideias, porque toda vez que eu penso em diabetes, eu penso num homenzinho ou na corda bamba ou no slackline. Por quê? Eu tô ali em cima. Se eu virar Tá pra vendo? cá, tem hipo. Se eu virar pra cá, eu tenho hiper. Como é que eu vou ficar nessa corda bamba? Tem É, que muito bom. fortalecer, tem que virar um tanque de guerra. Eu sempre acho que metáforas ajudam É, ajudam a gente a ver, é né? ótimo Eu isso. gosto muito, velho. Mas, velho, deixa eu falar pra você. 5 minutos pra gente acabar nossa live. Quero Falei já muito. agradecer demais. Adorei o nosso papo, de verdade. Todo Também mundo que tá adorei, aqui foi muito amou bom. também. Todo mundo Eu não amou. li os comentários, não, mas Você parece que faz live já há mais de 10 anos.
Não, Foi gente, foi desculpa. tão bacana. E aí, enfim, queria deixar esses 5 minutos para você. Fala o que você quiser, se você quiser contar mais histórias, se você quiser, enfim, de verdade, o que mais sair do seu coração aí, pode falar. O final da live é sua. Ô, Fred, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que sozinha eu não teria conseguido fazer. E falar tanta coisa que eu tô guardando assim para falar há muito tempo e não conseguia, sabe? E eu acho que assim, mais do que número, mais do que impactar com coisas, né, drásticas, eu fico feliz se alguém aqui se sentiu tocado por pelo menos uma palavrinha e quer fazer da vida a vida diferente, quer parar de se arrastar e quer viver a própria vida, quer se cuidar e quer ajudar as pessoas, sabe? A gente vai ter momento ruim, desculpa. Vai ter momento que a gente vai pensar que não vai conseguir. E muitas vezes as pessoas vão te isolar por isso. Tive momentos ruins também. Na infância, minha coleguinha falou que não ia sentar mais do lado no escolar porque ele ia pegar diabetes. Enfim, perdi a única amiga que eu tinha na infância. Superei. Na Sim. adolescência, já tive namoradinho que virou e falou: Olha, você tá com cheiro de insulina. Hoje, o cheiro de insulina para mim é um perfume. Eu tenho orgulho disso. Outros, ai, a Bárbara é legal, a Bárbara é bonita, eu gosto dela, eu só não vou namorar com ela porque é aquela bombinha, né? Não dá pra namorar uma menina com bombinha. Nem tem comentário sobre isso, né? Mas assim, são coisas que a gente ouve às vezes o dia todo, que hoje em dia já não dói mais. Já não dói porque a gente não se importa mais dessa forma, a gente acaba que quer ajudar essas pessoas também. E não guardar rancor delas. E a gente não tem que ter medo das coisas, a gente tem que enfrentar, a gente tem que ir pra frente. Eu queria muito que tivesse mais gente, mais diabético curando seus médicos, mais diabético fazendo conteúdo, fazendo coisa legal, contando história legal. Não vai dar tempo de contar minhas histórias engraçadas, das vezes que eu parei A no gente vai ter que marcar aeroporto. outro. A Vai gente vai ter ter que que marcar marcar. outra live Porque para eu que não sei você se já conte apenas aconteceu assim. com alguém diabético aqui, mas passar na revista aleatória do aeroporto, que não tem nada de aleatório, só porque eu tenho uma bombinha do meu lado, eu já fui escolhida umas 5 vezes com voo atrasado para poder parar, falar, moça, é uma revista aleatória. Revista aleatória o quê? Você tá querendo saber se eu vou matar alguém nesse avião? E aí me faz tirar a bombinha. Então, assim, eu acho que É, todo mundo já passou por isso. E a gente tem que imagina o cara levar isso a perguntando: boa. o que é isso aí que você tem? Você vê uma bomba. Nunca falo. Para entrar em show, balada, nunca falo, jamais. Restaurante, não falo também. O pessoal revista e fala assim: o que é isso? Minha querida, é um dispositivo de infusão de insulina que mede minha glicemia porque eu sou diabética. Aí eu quero ver alguém me barrar, mas se eu falar bomba, aí ferrou. Aí lascou. Então, assim, eu acho que a gente tem que se conectar mais, se incentivar mais, dar suporte um para o outro, porque isso é muito importante. E eu agora, já que eu aceitei a medicina, eu aceitei o diabetes, aceitei o propósito, eu aceitei essa missão de querer ajudar as pessoas. E estou aqui para isso. Se caso alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Se o Fred quiser aí me ouvir falar mais, porque eu falo pra caramba, empolguei demais na live. Não, agora você é E presença ouvi-lo confirmada aqui. também, eu vou sentir muito feliz, muito lisonjeada. Eu agradeço a todo mundo que veio. Eu não consegui ler os comentários, porque é a primeira live que eu faço na vida. Mas eu fiquei muito feliz da participação de cada um de vocês. Estarei aqui torcendo Muito por bom. cada um, por ótimas É, glicemias e unicórnios diários. teve maior galera aqui que são seus amigos, enfim. A Sério, galera meu falando o Deus. quanto que você é guerreira, o quanto que você é inspiração para todo mundo. E eu não Meu tenho Deus, dúvida sou que nada. para a comunidade diabética, né? Você é um grande exemplo também, né? Muita gente falou, velho, que massa, uma médica cirurgiã. E Pode? quero ver isso, como é que é, muito bom. E é isso, velho. É isso aí. Obrigado demais. Eu Vou também mandar a live agradeço para você. demais. Vou deixar a nossa live aqui salva no IGTV, então quem quiser Pode reassistir, pode deixar. reassistir. Indica para todo mundo que o Sim. papo valeu muito a pena, eu adorei. Obrigado, Com Bar. Um certeza. beijo. Obrigada, tamo junto nessa. Um beijão pra todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.